compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. Quero que você abra em 2 Timóteo. A gente vai ler o capítulo 1. A gente vai ler o versículo 6, 7, 9, 10 e o 13 e 14. A gente vai ler bastante hoje. Diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Verso 9: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Verso 10: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Verso 13: siga o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, Timóteo, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nessa noite. Nós honramos a tua presença, Espírito Santo. Livra-nos de toda distração, livra-nos de toda preocupação, e nós te pedimos, vem com espírito de sabedoria e revelação. Espírito Santo, nós te pedimos, vem neste lugar, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E obrigado, Jesus, pelo privilégio de compartilharmos, para podermos falar da tua palavra. Nós te amamos e te honramos nessa noite. Amém. Amigos, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre Timóteo. E Timóteo é um dos personagens mais conhecidos, né, do Novo Testamento, fora Paulo, Pedro, Jesus, né? E duas cartas de Paulo são endereçadas a Timóteo. Existem várias referências diretas e indiretas a Timóteo em outros livros da Bíblia, né, como Atos, Tessalonicenses, 1 Coríntios. E muitas pregações são feitas sobre a vida de Timóteo, né? Timóteo, a Bíblia diz que ele era um exemplo como um jovem obreiro, um jovem pregador. E eu me lembro até hoje que na escola bíblica, quantos aqui já frequentaram a escola bíblica de domingo de manhã na igreja? Amém? A gente tinha que decorar 2 Timóteo 2,15. E, enfim, Timóteo ele foi um líder jovem da igreja primitiva. A Bíblia também nos mostra que quando Timóteo foi separado para o ministério, Paulo e os anciãos, eles oram impondo-lhe as mãos sobre Timóteo, e ali ele recebe o Espírito Santo, ele recebe um dom que o capacitou para o seu ministério. Timóteo ele foi um exemplo de membro da igreja, ele foi um exemplo de jovem cristão, ele foi um exemplo de liderado, e Timóteo foi um dos líderes que mais refutou as falsas doutrinas e as heresias, principalmente em Éfeso. E meus amigos, se existe falsa doutrina e heresia hoje, que a gente tem a Bíblia assim tão fácil, imagina naquela época. E Paulo, ele preocupado com a sã doutrina, ele escreve 2 cartas que eu não sei você, mas eu sempre leio chorando, ainda mais a segunda, que Paulo estava prestes a ser morto. Quantos aqui já ouviram Amado Timóteo? Dá para ouvir chorando esse álbum, e também ler a Bíblia chorando, lendo Paulo falando para Timóteo. Se você nunca leu, meus amigos, lição de casa aqui, leia 1 e 2 Timóteo, em 15, 20 minutos você lê as 2 cartas. Mas ali Paulo deixa para seu amigo Timóteo ensinamentos, encorajamentos, instruções, a esse amigo tão amado por Paulo. Leiam essas cartas, amigo. A vida de Timóteo, ela me inspira muito. E a primeira carta de Timóteo,
A primeira carta de Paulo para Timóteo é a maior carta pastoral que Paulo deixou. Após a sua prisão em Roma, enquanto ele percorria as igrejas, o apóstolo deixa ali Timóteo em Éfeso. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Embora esse jovem pastor tivesse já recebido tanto ensinamento da sua mãe, da sua avó, é através do ministério de Paulo que ele se converte a Jesus Cristo. E Timóteo, ele torna um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele se torna um cooperador, um amigo do apóstolo, alguém que Paulo podia confiar, um verdadeiro filho na fé de Paulo. E nessas cartas, amigos, Paulo deixa algumas responsabilidades para o ministro da igreja: ensinar a sã doutrina, proclamar o evangelho e defender a sã doutrina. E amigos, a sã doutrina, ela é absoluta, ela não admite que outro evangelho seja pregado. E a coisa mais prejudicial para a saúde da igreja são as falsas doutrinas. Ela erra o alvo, ela conduz as pessoas para longe do verdadeiro evangelho, ela não promove, ela não edifica, ela só traz destruição. E Timóteo ali na igreja de Éfeso, ele estava sofrendo muito com isso. John Stott, ele afirma que o critério final pelo qual devemos julgar qualquer ensino é se ela promove a glória de Deus e o bem da igreja. E os falsos mestres, eles usavam a lei como escudo para se defenderem. E Timóteo, ele passava por tudo isso, ele enfrentava dificuldades, problemas, perseguições. E além disso, seu amigo Paulo estava preso. E nessas cartas, Paulo deixa para Timóteo alguns conselhos. Como eu disse, Paulo, ele ensina Timóteo a guardar o evangelho, a sofrer pelo evangelho, a permanecer no evangelho e a pregar o evangelho. E eu quero ler com vocês alguns textos desses conselhos de Paulo, os conselhos que ele deixou para Timóteo. Eu quero que você abra em 1 Timóteo 4, a gente vai ler do 12 ao 16. A gente vai ler alguns desses conselhos que Paulo deixa para Timóteo. Diz assim: ninguém te menospreze, Timóteo, por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, Timóteo. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Pula para o capítulo 6, verso 20. Timóteo, guarde o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Agora pula lá para o 2 Timóteo 4, a gente vai ler do 2 ao 5. Pregue a palavra. Timóteo, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje, com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Volta ali em 2 Timóteo 3, a gente vai ler o 10, 14, 16 e 17. Diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual o propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Tu, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amigos, aqui estão conselhos de Paulo para Timóteo no ministério. E por último, eu quero voltar no texto que a gente leu no começo, de 2 Timóteo 1. A gente vai ler do 3 ao 14. Não sei na Bíblia de vocês, mas na minha o subtítulo está assim: a preocupação de Paulo com Timóteo, exortação, a firmeza e a constância no ministério. E essa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração sobre reacender a chama do dom de Deus que há em nós. Manter acesa a chama do dom de Deus que há em nós. Então a gente vai ler esse texto novamente. 2 Timóteo 1, do 3 ao 14. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa. Assim como serviram os meus antepassados ao mencionar-te sempre minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas, Timóteo, e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, em que primeiro habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, Timóteo, eu lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade, pelo Evangelho do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preservo o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro, Timóteo, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Amigos, Deus confere um dom, um charisma, uma capacitação espiritual a Timóteo. E Deus, Ele nunca comissiona alguém para uma tarefa sem antes conferir a ele esse dom, sem antes capacitá-lo adequadamente a ele. E Timóteo, amigos, ele recebe a exortação de manter viva a chama desse dom. O dom básico já tinha sido dado a Timóteo, mas ele precisava ser desenvolvido. E às vezes a indiferença ali com Timóteo, ou o medo, poderiam conduzir a essa chama a baixar. E assim Timóteo é lembrado de que Deus não tinha dado a ele o espírito de covardia. Provavelmente Timóteo ele poderia estar desanimado por todas as circunstâncias que estava acontecendo naquela época, com falsos pregadores, falsos mestres. Timóteo poderia estar acuado. E além de tudo isso, seu amigo Paulo estava preso. Eu vejo como Paulo dando um chacoalhão: vamos lá, Timóteo, reacende a chama que já está em você. E Paulo, ele reconhecia o valor do treinamento,
Porque em 2 Timóteo 2,15 ele fala: Timóteo, se esforça para apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Paulo sabia também o valor da experiência, por isso que ele instrui a Timóteo a não permitir que o bispo fosse um novo convertido. Mas acima de tudo isso, o seu conselho para Timóteo é: Timóteo, reaviva a chama que está em você. Não caia em rotinas, Timóteo. Não se torne um pregador comum. Não deixe que as pessoas te tornem um pregador comum. Dr. Mufat Golter, ele tem uma frase muito boa que diz assim: o Evangelho não é uma história velha contada e recontada. Não, o Evangelho é o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor. E ai de nós, meus amigos, se esse fogo baixar pelo fato de não avivarmos o dom de Deus que há em nós. Acima de qualquer outra coisa, meus amigos, nós cristãos, nós filhos de Deus, fomos chamados para soprar as brasas do fogo santo, até que o zelo celestial possa nos consumir por dentro. O Senhor disse que não vomitaria da sua boca por sermos quentes demais, mas sim por sermos mornos. Todos nós, verdadeiros cristãos, temos brasas quentes dentro de nós. Todos nós temos uma chama dentro de nós. Mas às vezes parece mais um carvão apagado do que brasas vivas. E quando o Evangelho é soprado, quando o Evangelho é pregado, o sopro do Espírito vem sobre os corações, meus amigos. Não é difícil ver onde o fogo do Senhor foi aceso. Leonardo Ravenhill tem uma frase: você nunca precisa fazer a propaganda de um incêndio. E além disso, meus amigos, Paulo ele lembra Timóteo da sua própria conduta, dos seus sofrimentos, das suas perseguições. Paulo fala que todos nós que desejamos viver piedosamente em Cristo Jesus, vamos sofrer perseguições, vamos sofrer oposições. Mas ele enfatiza a confiança nas Escrituras para equipar nós para as boas obras. E Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra de Deus, com perseverança, com fidelidade, com repreensão, com exortação e com paciência. Lembrando Timóteo que haverá um tempo onde as pessoas não suportarão essa doutrina. Onde haverá um tempo onde as pessoas buscarão pessoas que satisfaçam elas o que elas querem ouvir. E a igreja tem a necessidade de nós fluirmos nos dons. O que Paulo tinha em mente quando ele fala do dom de Deus, não era um talento natural, não era um entusiasmo humano, uma capacidade. Em 1 Timóteo 4,14 diz: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Amigos, era o dom do Espírito Santo para o ministério específico de Timóteo. Era a suprema qualificação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Era a suprema qualificação do Espírito Santo para o testemunho, para o serviço. Representava o fogo do Espírito Santo dentro de Timóteo. A obra do Senhor, meus amigos, ela é realizada por nós, que fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus. Nós somos chamados para sermos sacerdotes dele. E muitos acham que Deus capacita pessoas com certos dons apenas para ser usados na igreja no momento do culto. E sem dúvida, meus amigos, o Senhor tem separado e preparado pessoas para esse santo ministério. De ensinar, tocar, cantar, administrar, trabalhar integralmente no ministério. Mas os dons são dados a homens para servir a igreja, mas também são feitos para servir fora da igreja. O importante, amigos, é que nós possamos ter a consciência de que foi o Senhor que nos capacitou para toda boa obra. E o objetivo principal é
para a glória dele. E a Bíblia, ela relata a lista de dons, as mais conhecidas. Eu vou ler aqui rapidinho, você não precisa abrir, mas em Romanos 12, 6. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Também 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, diz: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecias, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quiser. Perceba, amigos, nós podemos usar os dons espirituais dentro, fora do templo, servir, administrar, ensinar, animar, contribuir. São dons que podem e devem ser usados onde quer que a gente esteja. Os dons, eles são fundamentais para a obra da igreja aqui na terra. Mas sem a capacitação do Espírito Santo, nós não conseguiríamos realizar a obra do Senhor como Ele deseja. Amigos, nós precisamos nos mover nos dons. Todos nós fomos chamados por Deus para fazer algo, seja dentro ou fora da igreja, seja aqui em cima ou aí embaixo. Os dons espirituais que Ele nos dá devem ser usados nos mais variados segmentos. Por isso é importante que a gente tenha uma vida de conhecimento de quem Ele é, uma vida conectada com o Senhor, para entender o nosso chamado, para entender onde Ele quer que a gente atue. E é fato que muitos ignoram ou enterram os dons que Deus dá. Deus, Ele deu dons a homens, e esses dons são para edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Amigos, os dons não são um fim em nós mesmos. Não deve permanecer exclusivamente em nós. Os dons, eles foram entregues por Deus para servir a igreja, para servir os santos, para servir a comunidade espiritual em que vivemos. É preciso colocar os dons à disposição. Os dons que Deus nos dá se tornam inúteis se não estiverem à disposição de nossos irmãos. Sabe, amigos, os dons não foram entregues para resoluções humanas e nem para medir quem é mais espiritual que o outro. Mas os dons, eles foram entregues para a edificação do corpo de Cristo. Minha pergunta para você nessa noite: como você tem usado os dons que Deus te deu a serviço dos seus irmãos? Na sua igreja local, na nossa casa. Existe um chamado de Deus para a igreja de se arrepender, de nos arrependermos da nossa passividade e nos posicionarmos verdadeiramente, integralmente como noiva de Cristo. Nós entendemos que nós somos a noiva dele, mas também como amigos do noivo, nós temos a missão de preparar a noiva para o grande dia. De fato, amigos, a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Nós cantamos muito aqui em Maranata, nós somos muito ensinados sobre a volta de Jesus. Por isso nós precisamos dedicar e empenhar nossas forças, nosso tempo para a edificação do corpo de Cristo.
Nós precisamos conhecer, além da prática, além da teoria, na prática, a vida comunitária. Meus amigos, é preciso que haja uma disposição de coração em assumir os riscos, em assumir as ofensas, em empenhar tempo com os irmãos, servi-los uns aos outros, com suas necessidades, com os dons que Deus colocou em você. E Paulo disse para Timóteo: por essa razão, Timóteo, reaviva, mantenha viva a chama do dom de Deus que é em ti. Timóteo, reaviva, reacenda, reinflame. O fogo do zelo, meus amigos, é visto nos dons, ele pode se apagar. Nós precisamos abanar as brasas constantemente, despertar o fogo. Timóteo, ele enfrentava sérios problemas no ministério. Timóteo, ele estava limitado por frequentes enfermidades físicas. Timóteo era naturalmente tímido. Timóteo era jovem. Os efésios que se opunham a Timóteo eram persistentes no erro. E eles eram perseguidos. E tudo isso, meus amigos, como eu disse, talvez possa ter levado aquele jovem pastor ao desânimo. E não é diferente conosco, né? As batalhas espirituais, as dificuldades, elas podem tanto nos fortalecer como nos levar ao desânimo. E o conselho nesse texto de Paulo para Timóteo era para Timóteo não buscar novas maneiras, novos projetos para se fortalecer, mas era a hora daquele jovem pastor remover as cinzas, remexer as brasas, para que o fogo surgisse novamente. Timóteo já tinha sido capacitado, meus amigos. Timóteo já tinha os ingredientes necessários para a obra de Deus. Bastava ele reavivá-los. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga. Esse texto é óbvio, meus amigos, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Quem já fez churrasco aqui sabe que tem que tirar o carvão, botar carvão novo, ficar abanando lá. Eu não sou um churrasqueiro, mas eu sei que tem que fazer isso. E, meus amigos, em dia de facilidades que a gente tem hoje com fogão elétrico, fogão a gás, fogão por indução. Minha esposa está até querendo um cooktop lá de indução, que a água ferve em 2 minutos. Houve um tempo em que, para manter o fogo aceso, amigos, era necessário lenha. E para ter a lenha, precisa ir na mata, cortar a árvore, carregá-la, esperar secar. Olha quanto trabalho dá. Olha quantos detalhes tem. E muitos de nós queremos manter a chama acesa, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço para que isso aconteça. Nós não queremos renunciar, nós não queremos nos esforçar, mas a gente só quer apertar o botãozinho assim, ó, e o fogo vem. Igual a gente faz com os fogões. Eu não lembro, quem é mais de 30, lembra que a gente era chamado da geração fast food, né? Por querer tudo muito rápido. Meus amigos, hoje com fogão a indução é mais rápido que o fast food. E na vida espiritual, meus amigos, não é assim. Há um preço para manter a chama acesa. Isso demanda trabalho, demanda disciplina. Eu sempre falo aqui e falo para a galera da Living: gente, não tem um segredo secreto. É relacionamento. Quando a gente entende o quanto é bom nós nos relacionarmos com Ele, o quanto é bom nós termos intimidade com Ele, nós entenderemos que isso não é um peso, não é um fardo, mas sim uma dádiva, um deleite. No Antigo Testamento, a função dos sacerdotes era manter a chama do altar sempre acesa. Levítico 6,12 diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Amigos, para o fogo permanecer aceso, era necessário
tem uma manutenção, era necessário alimentação através da lenha. E assim nós devemos alimentar a nossa chama diariamente. Nós devemos alimentar a chama do Espírito Santo em nós, através da oração, da meditação na palavra, das disciplinas espirituais e o uso dos dons. Nós precisamos queimar, meus amigos, nós precisamos queimar, assim como Jeremias fala em Jeremias 29, se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos, eu estou exausto de contê-lo e não tenho mais força. Amigos, o Diego pregou domingo passado que os dons servem para apontar para Deus, mas nós precisamos conhecê-lo. Nós não podemos somente fluir nos dons, mas nós precisamos conhecê-lo. A gente precisa ter uma revelação verdadeira de quem Ele é. Quem de nós já não presenciou em alguém ou em nós mesmos um fervor que a gente estava voando e daqui a pouco a chama se apaga? Talvez ao ponto que nem haja mais fumaça dentro de nós. Ou sequer não haja nenhuma brasa, uma pequena brasa, onde antes havia dedicação e zelo pelas coisas do Senhor, pelo Senhor. É por isso que nós devemos estar sempre, constantemente ligado na videira que é Ele. Nós precisamos estar constantemente nos relacionando com Ele. Paulo, ele diz a Timóteo que orava constantemente por ele. Também Paulo cita a fé da mãe de Timóteo, da avó e da fé dele mesmo, de Timóteo. Mas ele não deixa de exortar aquele jovem pastor sobre a responsabilidade dele, de lutar pessoalmente para manter vivo o entusiasmo do evangelho dentro dele. E amigos, é muito bom a gente saber que temos pessoas orando por nós, que temos intercessores, que gastam a vida orando por nós. É importante estarmos cercados por pessoas que expressam a mesma fé que nós, que amam a Jesus, que nos levam mais perto dEle. Isso tudo nos ajuda a crescer, mas mesmo assim nós estamos sujeitos a passar por vales de desconfiança, por vales de dificuldades, desânimos. Por isso Paulo fala para Timóteo que ele precisa fazer a parte dele, mantendo sempre a chama acesa, reavivando o dom de Deus que havia nele. E a melhor forma de manter o dom aceso é usando para a glória de Deus. Reacende a chama que está em você, meu amigo. Eu creio que há um chamado de Jesus hoje, nessa noite. E o que nós estamos fazendo com isso? Ignorando, fazendo as nossas próprias coisas, lambendo nossas feridas. Ah, meus amigos, onde está o nosso amor? Onde ficou a nossa devoção por Ele? Onde estão nossas prioridades? Porque hoje é mais fácil a gente ir num churrasco do que numa sala de oração. Leonardo Ravenhill diz, uns poucos pregadores bons e fervorosos produziriam um maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. Mantenha viva esse dom, meus amigos. Deus, Ele não quer que sejamos tímidos, mas ousados, amorosos, sensíveis. E o que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua boa obra. Paulo diz a Timóteo, assim Timóteo, continue a sua obra com fé e amor enraizados em Cristo. Como mostrei a você, Timóteo, ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde esse tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. A timidez e o desânimo, as dificuldades, ela pode facilmente nos parar.
Às vezes nós relutamos a testificar ou a sofrer pelo Evangelho. E amigos, envergonhar da mensagem conduz ao fracasso no testemunho. Nós precisamos manifestar os dons nas mesas, nas livingstons, na sala de oração, na faculdade, no trabalho. Nós precisamos servir a igreja. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos reavivar o dom que está apagado em nós. O medo pode fazer com que a gente não manifeste os dons, o desânimo. Na nossa caminhada nós podemos nos desanimar por diversas circunstâncias, a gente pode se sentir desanimado. E amigos, não se culpe por isso. Eu creio que Jesus tem falado nesses dias: John, reacenda o fogo que é em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que é em você. Amigos, nossa vida, ela precisa ser encharcada pela presença dEle. Nós precisamos carregar o fogo da presença. Nós precisamos nos arrepender por não termos lágrimas em nossos olhos. E é nossa responsabilidade manter a chama acesa. Na Bíblia existem vários homens e mulheres que sabiam quem eles eram, mas também existiam aqueles que precisavam ser lembrados. Eu leio essa parte que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom. Eu vejo ele como se desse um chacoalhão. Vamos lá, Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em você. Vamos lá, Timóteo, você carrega algo. Reaviva isso, cara. Não se acovarda. Amigos, nos últimos dias o pecado vai se multiplicar. O amor de muitos vai se esfriar. Pessoas vão apagar o espírito e vão deixar o primeiro amor. Vão jogar cobertores molhados na sua chama. Muitas pessoas com dificuldades de aquecer a si próprias, enquanto elas deveriam estar inflamando a outros. E se por algum motivo, esse cara é você, essa pessoa é você, e seu fogo transformou em brasas quase apagadas, não deixe que isso aconteça. Reaviva o dom de Deus. Mantenha a sua chama acesa, amigos. Custe o que custar. Nenhum preço é alto demais para se pagar a fim de ser uma lâmpada que arde e alumia por Ele. Por muito tempo, amigos, eu deixei a chama de Deus se apagar em mim. Por muito tempo eu me fechei para os dons de Deus. Por ver muita coisa errada, por ver pessoas usando os dons da forma errada. E eu deixei morrer isso dentro de mim. E nesses dias Deus tem me falado: Samuel, reacenda essa chama, flua nos dons, viva nos dons. Não é porque as pessoas fazem errado que isso não vem de mim. Nós precisamos, amigos, nos envergonhar de não sentir vergonha. Nós precisamos nos envergonhar de não carregar uma chama acesa, de não ter lágrimas nos olhos. E nós precisamos reacender a chama dele que há em nós. Certamente, amigos, o temor também, ele pode sufocar as chamas. Paulo, ele diz, Timóteo, na sequência do texto: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Quantas chamas foram apagadas por temores, amigos. Temor do passado, temor do presente, do futuro. Temor das outras pessoas, temor de fracassar. Temor de alguma enfermidade, da morte de alguém. Eu não sei o que passa na sua vida. Seja qual for o temor, amigos, ele não vem de Deus. Deus não deu esse espírito de temor. Pelo contrário, Ele nos deu poder, amor e uma mente equilibrada. E nós temos que reavivar esses dons em nós. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. E é esse dom que a gente tem que reavivar em nós. Lembre-se, amigos, o dom de Deus,
ele é uma responsabilidade. Lembre-se que reavivar o dom de Deus em nós é uma responsabilidade nossa. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer em nosso lugar. Nós precisamos despertar da nossa apatia. Nós precisamos levar uma vida séria de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, das disciplinas espirituais, oração, jejum. Isso é o básico, amigos. E nessa noite eu quero dizer para você, cara, reaviva o dom de Deus que há em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Feche seus olhos. Jesus, nessa noite, eu quero te pedir perdão, Jesus. Perdão por não carregarmos lágrimas em nossos olhos e fogo do Teu Espírito em nosso coração. Nos perdoa, Jesus, por negligenciarmos aquilo que o Senhor colocou em nós. Nos perdoa, Senhor, por negligenciarmos o fogo do Teu Espírito em nós, por deixarmos a chama se apagar. Espírito Santo, nos perdoa por levar uma vida morna, uma vida rasa. E eu te peço, nos ajude a reacender a chama que o Senhor já colocou em nós. Nos ajude a manter a chama do Teu fogo acesa dentro de nós. Que nós possamos inflamar a outros, levar esse fogo a outros. Que nós possamos manifestar os dons no Teu corpo, Jesus. Espírito Santo, nos ajude a reavivar o Teu fogo dentro de nós. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos ter o fogo aceso novamente. Que nós possamos falar como Jeremias. Então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais força. Ah, Jesus. Meus amigos, eu quero chamar você aqui na frente. Você que por algum motivo deixou essa chama se apagar. Ou ainda se tem algum fagulho aceso aí dentro de você, mas que está quase apagando. Eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente poder orar por você, para a gente orar juntos com você. Você também que tem negligenciado o dom que Deus depositou em você, vem aqui na frente, amigos, para a gente estar orando junto. Vem aqui e fale para Jesus: Jesus, reacenda a chama do dom de Deus que há em mim. Me ajude a reacender, me ajude a encontrar esse lugar novamente, Jesus. Eu não quero mais viver uma vida apática, uma vida morna. Amigos, se você é essa pessoa, vem aqui na frente para a gente poder orar para você. Vou pedir a ajuda dos líderes, dos diáconos.